Verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Vá observando as riquezas deste texto. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Brinquei hoje no Comunacoff, Silmara, Deus vai te dar um filho hoje. Tem mulher que quando eu falo isso, sabe o que elas fazem? Se escondem embaixo da cadeira. Eu não chega, pastor. Onde eu estou mesmo? Ó, você vê, Deus vai dar um filho para a Constância também, só porque ela falou 8. Olha aí, eu estou falando, é só provocar. Certa vez, vamos lá, vamos para o texto que é melhor. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, assim como tem escala do diaconato hoje. O termo sorteio é isso, escala. Para entrar no santuário do Senhor e oferecer ali incenso, ou seja, servir ao Senhor. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. A palavra perturbar aqui não é como você muitas vezes interpreta. Ele ficou trêmulo, agitado. Não foi demônio, né? É outra coisa. Ah, está perturbado, ele está cheio de demônio. Não, ele ficou trêmulo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Leia em voz alta o verso 15. Pois será grande aos olhos do Senhor, um filho ou uma filha dentro do seu ventre, antes de vir à luz, cheio do Espírito Santo. Capítulo 1, verso 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, as comadres foram lá. A comadre Maria foi lá visitar a comadre Isabel. Esse termo comadre é da minha família por parte de mãe. Eles tratavam sempre assim: vou na minha comadre, vou no meu compadre. Não sei como é que é na sua casa, mas na minha era assim. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o bebê agitou-se em seu ventre. Conclua, por favor. Eu quero hoje deixar aqui um desafio para todas as mulheres, não só para aquelas que são mães de filhos naturais, mas para aquelas que são mães de filhos espirituais. Quem são os filhos espirituais? São aquelas moças e moços que você gera. Como que eu gero, pastor? Eu gero amando, eu gero cuidando, eu gero servindo, eu gero orando, eu gero discipulando. Filhos. Eu tenho nesta comunidade e em outros lugares filhos que eu gerei. Não são filhos biológicos. Filhos biológicos, Deus me permitiu ter um, que é a Camila. Mas eu tenho outros mais, filhos espirituais. Tem um nessa comunidade que quando fala comigo, sabe como é que ele me chama? De paizão. Eu tenho idade para ser pai dele mesmo, mas eu não o gerei. Ele não é fruto do meu amor e da Nádia, mas ele é fruto do amor do meu coração, de pastor por ele. E todas as vezes que eu o vejo, eu digo: você é um filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Estou sempre firmando a identidade dele. E é isso que nós temos aqui nesta comunidade. Mulheres que já geraram filhos e mulheres que geram e já geraram e vão continuar gerando filhos espirituais. Não são só os filhos sobrenaturais, são os naturais. Sobrenaturais são os filhos que são discípulos, e também tem o que eu sempre aprendi com o pastor Carlos Alberto, com o pastor Antunes, os filhos do coração, os adotados. Eu mesmo já fui convidado para apadrinhar 2 filhos de irmãos que não podiam gerar filhos na comunidade sede. Um deles é pastor hoje. E tem uma filha linda, preciosa, adotiva, que tem sua identidade firmada. Eu, quando vejo a imagem dela, eu declaro a identidade dela. Vamos aprender sobre isso hoje e orar sobre todas vocês, mulheres. A Bíblia nos fala de diversas mães. Todas, como cada mãe aqui, são especiais e são abençoadas por Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou. As mulheres. Eu sou especial e amada por Deus. Mais uma vez, eu sou especial e amada por Deus. O nome Isabel, estou trazendo aqui algumas informações. O nome Isabel, no hebraico, significa aquela que se dedica a Deus. Este é o nome, a tradução do nome Isabel. Mas para Deus, não é só valiosa, abençoada e especial aquela que é mãe biológica. Mas é para Deus aquela que é mãe biológica, espiritual, e que pode ser usada por Deus. Porque eu e você conhecemos tantas mães que geraram filhos e que não são usadas por Deus porque não se permitem. É só você olhar para a história e ver Ana, que não tinha filhos, e que todos os anos ela ia orar e pedir ao sacerdote Eli que Deus lhe concedesse esse favor.
E quando Deus lhe atendeu, sabe o que ela fez? Ela dedicou o seu filho ao Senhor. O nome dele é Samuel, o profeta Samuel. Ana, uma mãe usada para a glória de Deus. Você, mãe, usada para a glória de Deus. Você que gera filhos e filhas espirituais, usadas para a glória de Deus. Deus sempre procura, irmãos, por mulheres, no caso, mães espirituais, e através delas, Ele quer realizar planos, não apenas populacional, não para a gente fazer o censo, mas Deus procura e encontra mães, para que elas, através de questões e áreas espirituais, mudem destinos. Se você for curioso, como eu sou, pesquise no pai de todos nós, o Google, sobre Susannah Wesley, mãe de John Wesley. E você vai saber dos filhos que Deus deu a ela e da vida de oração de Susannah Wesley. E Deus não só abençoou ela com filhos naturais, mas com um filho que, se você e eu conhecer a fundo a história, a experiência, o ministério de John Wesley, você vai dizer: eu estou muito longe. Então, mães biológicas e espirituais que são usadas para fins espirituais. Quem era Isabel? O texto que lemos diz que ela era casada com um sacerdote. Sacerdote, deixa eu abrir aqui uma informação importante. Sacerdote não é aquele que tem um título. Por exemplo, pastor Ronaldo foi nomeado pastor, consagrado pastor. Pastora Nádia, nomeada pastora, consagrada pastora. Sacerdócio não é título. Sacerdócio é função. Diga: sacerdócio é função. E de quem é essa função? De todos. Principalmente do homem. O sacerdote, ele tem 3 funções. Ele ouve a Deus e traz Deus para dentro de sua família. Ele intercede pela sua família. Por isso que muitas de vocês, mulheres, que não são casadas, divorciadas, vocês fazem este papel e fazem com excelência, e Deus honra uma mulher assim, que cumpre o seu sacerdócio, traz Deus para dentro de casa. A outra função do sacerdote, além de trazer Deus, é o ministério profético, é trazer uma palavra de Deus. O sacerdote intercede por Deus, a Deus, pela sua casa. O profeta tem uma palavra de Deus para a sua casa. Nós vimos na semana de primícias, não precisa de interlocutores, porque o povo que foi libertado do Egito disse: Moisés, vai lá, ouve você e fala para nós. Não, você foi levantado como uma mulher para trazer uma palavra de Deus. Quantas vezes essa menina que está aqui na minha frente foi usada
como uma profetisa na minha casa e na minha vida. Então, ela era casada com um sacerdote. Agora, o que mulheres, mães, tanto biológicas e espirituais, podem desenvolver na sua vida? Eu quero falar de 5 coisas e orar por todas vocês. Primeiro, uma mulher, mãe biológica ou de filhos espirituais, ela zela pela sua integridade pessoal. Olha só o verso 6, mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas 1. O verso 6 diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível aos mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, esta mulher, esta mãe, ela carrega uma característica. Sabe qual é o nome? Integridade. Alguém olha para a Adriana, mãe da Sofia, mãe de filhos espirituais, diz: ali está alguém íntegro. Você viu o momento que a Adriana hoje profetizou sobre santidade nas famílias? Vocês foram sensíveis ao Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então precisa haver santidade. O que é santidade? É eu me enclausurar? Não. É eu ter vestes santas. Não é roupa, mas é coração puro. Santidade é afastar-me do pecado. Mulheres, mães biológicas e sobrenaturais são íntegras. Estão comigo aqui? Número 2, não limitam sua realidade física. E aqui é que eu brinquei com a Silmara. E a Constância mordeu a isca, é para ela também. Mas eles não tinham filhos. Já imaginou? Olha, Deus pode fazer uns trecos aqui que vocês vão chamar eu de louco, hein? Daqui 9 meses, estou eu aqui com a Nádia, embalando um bebê da Silmara, da Constância. É falta de educação perguntar a idade delas, mas elas têm menos idade que Isabel. E Sara então, né, Adriana? Sara, alguém aqui tem a idade de Sara? Então dá para você ficar gravidinha aí, põe a mão na sua barriguinha e fala: vem Espírito Santo. É que a gente pensa assim: ai não, estudar, faculdade, vestir, ai, meu Deus, vai dar muita gastura. Não é isso não, é outra coisa. Bora lá. Olha só, não limitar a realidade física. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos, aqui eu enquadro os maridões, e ambos eram de idade avançada. Eu conheço um casal, eles já tinham 3 filhos, veio o 4º, Nádia? De quem eu vou falar agora, eram 3 ou 4? A hora que eu falar, ela vai falar, era 3, era 4. Quando veio o 3º, ele disse assim para nós estávamos numa reunião de pastores, ele falou assim: eu fechei a fábrica, fiz vasectomia, acabou. São 3.
Eram dois, veio o terceiro, vasectomizado. Aí os pastores assim brincaram com ele: olha, a sua esposa põe no varal a sua roupa íntima. Ela passou perto então da roupa íntima, porque não é possível. Você sabe de que eu estou falando, Bruno? Mas é da tua época. Já era vasectomizado. Olha a cara do Gil agora. Eu queria que vocês estivessem aqui para ver a cara de essa turma. Esse cara está assim, ó. Para com essa conversa, pastor. Fala sobre as mulheres logo, ora por elas e manda a gente embora. Acabou, vamos embora. Número 3. Estão disponíveis, mães biológicas e mães de filhos espirituais, estão disponíveis para o projeto de Deus. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ou seja, tem mulheres que ainda não chegou a elas o entendimento e revelação de que elas querem ser mães espirituais ou biológicas, mas querem os filhos para ela. E a Bíblia diz que os filhos que Deus nos dá são herança. Nós temos que fazer todo o trabalho de inculcar a palavra, ministrar a palavra, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Mas não são propriedades nossas. Eu conheço pais que entram em depressão quando filhos casam. Sabe, aquela síndrome do ninho vazio. Ai, cadê meus filhos? Mas não são seus. O Senhor os deu. É dele. Para um propósito pelo qual Ele gerou filho para você e para mim. É óbvio que nenhum de nós, humanamente falando, quer que filhos fiquem longe. Tem aqui algum pai, mãe, até mesmo espiritual, que, olha, não, eu não me importo se meu filho, minha filha ficar longe. Tem alguém entre nós aqui assim? Normalmente, você quer seus filhos perto ou longe de você ali? Se possível, dentro do mesmo ninho. É normal isso. Mas não pode haver um erro que muitas vezes a gente acaba cometendo. São meus filhos. Lembra-te quando você me ligou sobre o início do namoro da Sofia? Tiago ficou em pânico, contando a história do Tiago. Essa é a sua vida. Como eu também fiquei quando a Camila começou. A Camila chegou e disse assim: pai, mãe. Falei: ai, minhas pernas até tremeram. Falei: como? Não, quem? Qual o nome? Felipe. Eu fiz, não, nem conheço. Quem é? De onde é? Não, é da igreja, rapaz. Eu sabia que era da igreja. Mas eu fui pondo limites. Não, filha, criei você com talquinho. E o Tiago estava com esse mesmo sentimento. Valmir do céu, ai, o que eu faço? Falei: o que você faz, amigão? Relaxa, que é melhor. Ora e crê que Deus está nesse assunto. Não tem o que fazer. Porque namoro é uma fase para conhecer. Não é para você dizer: não, tem que dar certo e é agora. Não, isso não der certo, você vai abraçado o resto da vida. Não, está ali conhecendo as motivações, os projetos. Então, mães, não criem filhos para vocês. Criem filhos para cumprir o projeto de Deus. Número 4. Mães biológicas, mães
de filhos espirituais, fazem a sua parte com zelo, em sua jornada com Deus, em sua caminhada com Deus. Olha o verso 24 que nós não lemos. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de sua casa. Você sabe por que o Espírito Santo registrou esta passagem? Provavelmente, você vai falar, pastor, não precisa de revelamento. É só você ir por eliminatórias. Ambos eram avançados em idade. Era uma gravidez completa, de risco. Uma gravidez de risco. Hoje é muito comum, até em jovens, uma placenta não tão bem formada. Os médicos recomendam, olha, repouso absoluto. Repouso absoluto. Isso não é carnalidade, isso é cuidado. Então você, minha preciosa, que terá filhos e que não está avançada em idade, aprendamos aqui junto, vocês mulheres, como Deus cuida das mães. Não importa se será um filho gerado através do amor do seu cônjuge, ou um filho que Deus te dará nesta igreja, na sua célula, para você dizer, este é filho do meu coração, este eu vou cuidar bem dele, este eu vou dedicar. E muitas vezes você vai precisar fazer isto. Quando diz que ela ficou em casa por 5 meses, sabe o que significa? Você vai ter que cuidar de perto. Alguns, você vai ter que fazer isso, trazer para perto. Não dá para cuidar de todos da mesma forma. Tem uns que precisam de um tipo de cuidado que o outro não precisa. Estão entendendo aqui, mulheres? E os homens que estão me ouvindo aqui, abram os ouvidos. Porque se você não for um ajudador no processo de ver a sua mulher, esposa, sendo ela mãe natural ou espiritual, se você não for o ajudador, você atrapalha o processo de Deus. E eu fiz aqui 2 perguntas lendo essa passagem. Por acaso Deus fez a obra pela metade? Será que Deus não sabia que era uma gravidez de risco? Agora, Deus não poderia fazer algo completo, como fez? Lógico que sim, Ele é Deus. Aqui está um extrato e apenas um subsídio para você, mulher, aprender com Deus, através deste menino de recado que está falando aqui, que é possível ser mãe espiritual, mãe biológica, como foi Isabel, com todos esses detalhes e riquezas que o texto traz. Por último, mães, mulheres, esperam sempre a provisão da justiça do céu. Onde está isso na Bíblia, pastor? No texto de Lucas, capítulo 1, dá uma olhadinha comigo, verso 25. E ela, Isabel, dizia, isto aqui é obra do Senhor. E agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Eu falei de John Wesley, falei de Susana Wesley. Olha uma frase de John Wesley que eu resgatei. Minha mãe
Fique de pé, mulher, eu preciso falar com você olhando para mim, de pé. Porque você tem o relato de que Susana Wesley orou pelo seu filho John Wesley. Orou pelos demais, mas orou por ele também. Agora veja o testemunho do filho. Ô mãe espiritual, ô mãe biológica, você vai colher testemunhos dos seus filhos. Letícia, você vai colher testemunhos de filhos naturais e espirituais. Olha o que o filho John Wesley disse de sua mãe. Mamãe foi a fonte onde bebi os princípios orientadores de minha vida. Uau! O camarada que foi quem foi, ele falou assim, sabe aonde? Vocês acham que eu sou tudo isso? Sabe aonde eu tinha a minha fonte? Lógico que ele orava, lógico que ele lia a Bíblia, lógico que ele fazia tudo o que você faz. Mas a fonte dele estava numa mulher, Susana Wesley.